Bom dia a você que me assiste, que Deus te abençoe nesta manhã. Hoje temos a sequência do que estamos ensinando, né? A igreja precisa aprender isso, os cristãos precisam aprender diretamente da palavra de Deus, né? Os princípios. Então, o título de hoje é Entendendo os Princípios. Ontem falamos a origem de nossos princípios e hoje estamos falando entendendo os princípios. Precisamos entender bem o que Deus quer que nós saibamos, né? E também quer que venhamos a viver na prática do que aprendemos. Eu, às vezes, passei por algumas igrejas pregando e algumas delas não aceitaram a minha pregação, né? Porque eu gosto de pregar coisas íntimas de Deus e gosto de pregar sobre intimidade do homem com Deus ou da igreja de Cristo com o seu Deus. E às vezes as pessoas não têm esse entendimento, né? Muitos pastores não entendem isso e acham que eu estou pregando coisas demais, mas tudo que eu prego, eu acredito e vivo na prática. Então, graças a Deus por isso, eu tenho testemunhos que mais tarde iremos contar de fatos que Deus fez na minha vida, usando a minha vida, porque está na Bíblia e eu acredito na palavra de Deus. Entendendo os princípios. João capítulo 1, o versículo de 1 a 4, diz assim, para você entender o princípio, ou os princípios. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Separe uma coisa, o princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele volta a repetir de novo a segunda frase que ele disse, o Verbo estava com Deus. Ele repete no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, nós entendemos aqui que João está abrindo, né, aos seus ensinamentos, a doutrina para a igreja cristã, dizendo sobre o princípio. E ele explica algo que os judeus escreveram na Bíblia hebraica. Mas eles escreveram, né, leram, né, Moisés escreveu no caso, a Torá, e eles leram, mas não entenderam, por várias vezes não entenderam o que leram. Né? Porque em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou tudo e vai criar o homem, então ele, Deus da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele vai criar o homem, ele usa um verbo e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, aí, ele se identifica como mais de um, ou três em um, a divindade em uma pessoa, né? A triunidade de Deus. E ele diz, tenhamos ações aqui mútuas, né? Pluralizada, para que o homem seja feito. E que seja feito, então, que façamos a nossa imagem e semelhança. E o judeu não entendeu quando Cristo aparece, né, quando Cristo encarna, de que esse Cristo estava lá no princípio. E é João que quer explicar isso detalhadamente. Ele era a expressão de Deus. Ele era o verbo de Deus. Ele era Deus. Né? Por isso que eles tiveram essa confusão, os judeus. Mas João explica detalhadamente. Tudo o que existe foi feito por ele. Ele estava no princípio. Ele é a eternidade antes e a eternidade depois da existência do homem. Mas eles procuraram não entender isso, complicaram, e depois nós vamos falar por outras vezes que a Bíblia volta a dizer da existência de Jesus, né? Ou da promessa de que Jesus se iria encarnar. Eu quero que você preste atenção nesta palavra.
Encarnar, porque encarnar é o verbo que se fez carne, virou gente como nós e habitou entre nós. Então Jesus, que era o verbo de Deus, o que é verbo? Verbo é a palavra que gera a expressão, a frase, né? É uma palavra de união, é uma palavra que muda o estado da frase, né? Então Jesus era o verbo que se encarnou, segundo João está dizendo, né? Para fazer ligação entre o homem caído para se tornar o homem justificado. Ele é o meio dessa ligação de caído para justificado. Justificado é que entrou Jesus encarnado nesta vida. Então, para nós seguirmos caminhando como cristão nessa doutrina, a gente tem que deixar todas as outras doutrinas, doutrina de reencarnação, doutrinas de santos operadores de sinais e prodígios que não existem, mas essas são doutrinas de homens que estudaram, que tiveram algumas raízes de estudo, e então criaram essas ideias. Mas segundo a Bíblia, se é que cremos na Bíblia, cremos em Deus e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos crer que não há um segundo reencarnar, que há a encarnação, que Deus permitiu que você nascesse e irá permitir que você vá para o céu ou para o inferno. Depois da morte, segundo a Bíblia, segue-se o juízo. Ninguém escapa deste momento. Então não temos a outra fonte para o cristianismo autêntico do que acreditar que Jesus era o verbo de Deus e que se encarnou, esteve no nosso meio. E João diz assim, ele trouxe consigo a glória, ele não deixou de ser Deus. E nós vimos nele a glória do unigênito do Pai, né? Do Filho único do Pai, né? Daquele que o Pai teve com muito amor. Então, nós precisamos, na nossa doutrina cristã, nos nossos princípios cristãos, acreditar nisso. E João diz, nós vimos a sua glória. Nós andamos com ele, ele estava aqui, e este verbo, né, é vida, e a vida é a luz para os homens. Então o que vai iluminar você no seu caminho é você acreditar que Jesus é o enviado de Deus, que Cristo morreu por você, e que você precisa, como diz em Atos, né, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, você precisa acreditar naquilo que os apóstolos deixaram para nós, né, deixar de ensinamento para nós. E João está exatamente explicando isso. Ele explica a divindade de Cristo, né, ele como Deus, ele explica a relação de Cristo com o Pai na construção, na formatação do mundo e do homem. Ele explica o milagre de Deus se tornar homem, que foi um grande milagre, e viver na terra entre nós, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Não adianta você acreditar em parcialidades da Bíblia. A Bíblia, ela é um todo. O que ela fala no Velho Testamento, ela conclui no Novo Testamento. Então, nós precisamos entender isso. Só seremos fortes, só seremos igreja de Cristo realmente, se andarmos na doutrina ou nos princípios dos apóstolos. Daqueles que Jesus, tirando Judas Iscariotes, daqueles 11 mais Paulo, depois entrou Matias, que nos deixou ensinamentos. E nós estamos falando justamente sobre João, o discípulo amado que se tornou apóstolo. Ele nos passou esta verdade, de que no princípio Jesus era Deus. Ele veio para viver entre nós, continuando a ser o homem, também Deus, não deixou de ser Deus, e mostrou aqui a sua glória no meio, né, dos homens. E João escreve isso dizendo que esta era a missão dele, vir encarnado, morrer para salvar o homem. Então, essa é a doutrina do nosso princípio do cristianismo. Nós entendemos o Velho Testamento e entendemos que tudo se cumpriu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e que ele é aquele que deixou para nós parâmetros. Então, tudo o que a Bíblia diz que os apóstolos fizeram, você pode fazer. Você só não pode se tornar apóstolo porque você não tem condições para isso. Mas você pode ser um representante de Deus na terra, adentrando a estas coisas que pertencem só à divindade de Deus, né? E você fazer tudo aquilo que Jesus fez
por amor do Evangelho, por amor de Cristo. E o cristianismo te permite fazer isso se você caminhar passo a passo. Agora a pergunta é, você está preparado para andar entendendo os princípios? Como igreja do Senhor Jesus, você só terá sucesso, porque a Bíblia diz que Ele estaria conosco, que Ele caminharia conosco aqui e que nos enviou o Espírito Santo de Deus para nos encorajar nesta caminhada. Então, este é o primeiro princípio que João nos traz para entendermos que essa é a doutrina que devemos carregar, de que o Verbo era Deus e habitou entre nós. Que Deus abençoe você. Teremos sequência amanhã e você irá passo a passo entendendo como andar com Deus, né? Em integridade, em comunhão e fazendo aquilo que Jesus deixou para que você fizesse. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, servindo a Deus, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família no nome de Jesus.